Poucas coisas me tiram do sério. Meu nome é Ramon Durães, é um enorme prazer estar falando com você aqui. Tenho conversado sobre software nos últimos anos e uma das coisas que mais me tiram do sério é retrabalho em projetos de software. Então, eu tenho falado isso muito e vou continuar falando porque a gente tem que estancar esse problema na origem, né? Na origem, que é o processo de construção de software como um todo. É inadmissível, né? Você ficar sempre cavando e nunca chegar no objetivo, que é como se você estivesse pesquisando infinitamente para buscar uma pedra num lugar que não tem nada, né? Que é o que as pessoas sofrem, né? Trabalham, passam o dia trabalhando, a gente não tem a percepção do trabalho que a gente está fazendo, a gente não consegue mostrar o nosso resultado, porque você acaba passando o dia tapando bugs, né? Então, isso é inadmissível, né? Eu percorro projetos no Brasil todo, em empresas de todos os tamanhos, né? Vale ressaltar, tamanho A, B, C, D, E. E o mesmo problema acontece sempre, né? São raros os projetos onde a mudança de cultura já vem acontecendo e os resultados são evidentes, né? Você consegue ter resultado no processo de mudança de uma forma muito rápida. Mas não admita você entrar num projeto de software e fazer uma rotina qualquer que vai executar uma operação e não ter um try catch para validar um problema, né? Ou seja, você deixa estourar o problema para o usuário. Isso é inadmissível. Outro dia eu estava olhando uma aplicação que faz uma consulta a um serviço online. Se você está consultando qualquer coisa online, provavelmente em algum momento aquela consulta pode estar fora. E o seu usuário precisa sofrer por isso com uma tela azul na aplicação? É desnecessário, né? Então, coloca uma rotina para verificar isso. Mas uma coisa assim que mais me incomoda é a mudança de visão na comunicação com o banco de dados, né? Eu tenho falado muito sobre esse assunto. A gente tem que desapegar e parar com essa fome de dados, né? A palavra é essa. Tem que parar com essa fome de dados. Grandes erros das aplicações estão relacionadas à comunicação com o banco de dados. De que forma essa comunicação, né? As pessoas criam aplicações que falam com o banco de dados como se não houvesse amanhã, né? Como se não tivesse mais um dia bonito como esse. É mais ou menos isso. Porque o cara entra no banco e quer puxar todos os dados do banco de dados de uma vez para usar no futuro, né? Ou quer resolver todos os problemas de um único jeito, né? E aí acaba comprometendo, né? Em vez de pensar no conceito do domínio, né? Ele acaba criando um objeto multipopulado, porque está trazendo dado que é desnecessário para aquela operação. Ou, estrategicamente, é desnecessário você buscar tudo aquilo de uma única vez. Então esse é um problema comum. Para quem escreve código direto de acesso a dados, não usa o RM, por exemplo, existe uma margem de erro muito grande de conexão aberta. Estamos em 2015, 15 anos que a gente fala em .NET, desde o primeiro lançamento, e até hoje as pessoas deixam a conexão de acesso com o banco aberta, né? Aí você tem uma aplicação que tem vários usuários, o que acontece? Estoura a capacidade também de uso do banco de dados. Então, são coisas simples, né? Que geram efeito imediato. E se você quer ir mais profundo, a gente tem que pensar em como você separa as camadas da sua aplicação. Grande parte do retrabalho está relacionado a uma coisa muito simples, chama-se reuso. Escreve essa palavra, reuso. Então, as pessoas ainda têm dificuldade em entender o valor do reuso. Reuso não é copiar e colar, né? Toda vez que você duplica o código-fonte, você cria um Frankenstein, que muda no ponto e começa a estourar em outro. E esse retrabalho, ele entra no sangue como se fosse um processo normal, né? Eu falo com o cliente acha que o dia a dia ser confuso é normal e não é normal, né? E às vezes a gente tem até um trabalho imenso em mostrar para o cliente que aquele cenário que ele está sofrendo não faz parte da realidade. Ele está vivendo aquele momento em função de um cenário anterior, tá? Isso é legal porque eu vivo muito isso e acabo entendendo as dores dos clientes, né? Eu sei o que o cliente pensava há 15 anos atrás. Então, esse cliente pensava há 15 anos atrás e criou um cenário. E às vezes a tecnologia evoluiu e o cliente está tentando manter esse mesmo cenário até hoje. E isso aumenta em muito essa discussão e esse problema de retrabalho.
você não precisa estar sofrendo com retrabalho em projetos de software. Tem que pensar na arquitetura, tem que pensar no reuso, tem que pensar também em testes. Mas não é só isso, né? Mesmo tendo toda a estratégia de teste em aplicação, como eu falei anteriormente, pensar na performance, pensar no consumo, pensar na padronização, pensar em ter código mais limpo, mais simples, né? Quebrar o seu código em pedaços pequenos para facilitar a manutenção, para que uma outra pessoa consiga dar continuidade. Tudo isso facilita e ajuda a combater o conceito de retrabalho. Pergunta quantas pessoas são necessárias para publicar a sua aplicação. O processo é tão simples que qualquer pessoa consegue fazer isso? Se sim, você está bem. Se não, cara, você está no momento do caos. Porque você não pode ter uma dependência tanto na construção quanto na liberação da aplicação. O seu processo tem que ser escalável. Se você hoje tem pessoas específicas que cuidam de pontos específicos da aplicação, significa que o seu modelo está orientado ao caos, tá? Você está tendo uma séria crise de retrabalho, onde você depende de pontos e de pessoas para manter determinadas ações no projeto. Isso não é sustentável. Não é sustentável para o negócio, não é sustentável para você profissional. Eu tenho inúmeros casos, tanto de empresas quanto de pessoas, que estão paralisados em função desse contexto, né, de problemas relacionados a projetos de software. E aí vira aquela situação que só você fica mexendo naquele ponto, você não consegue ter tempo de pensar, de crescer profissionalmente, a empresa para de evoluir, para de criar novas estratégias de negócio, para de inovar, tá? Em função de todo esse problema. E isso me tira do sério. Me tira do sério porque é um problema fácil de ser resolvido, porém existe uma mudança cultural que ela tem que ser entendida por todas da organização. Então esse processo de mudança, ele não tem que nascer somente no time de desenvolvimento. O time de negócios, o time de estratégia da empresa, o time que entende a importância do crescimento do negócio, precisa começar a olhar o projeto de software com mais carinho, né? Todos precisam entender que o processo ele é complexo, é dinâmico, mas ele pode ter estratégias simples que dão um crescimento enorme, né, em todos os estágios e principalmente a longo prazo. Ninguém mede hoje o custo de operação de um projeto. E se você conversa hoje com os principais players da indústria de software no Brasil, você vai perceber que existe um verdadeiro caos operacional. As empresas estão derramando milhões e milhões de reais para tentar manter as aplicações sustentáveis, né? Então, isso me tira do sério. A gente não precisa mais ficar dentro desse contexto, a gente evoluiu, estamos falando de 20 anos depois, né? A gente já fala em orientação a objeto há 20 anos e até hoje as pessoas não aplicam corretamente a orientação a objeto. Em 99, eu estava ganhando dinheiro com aplicação web. Em 99, né? E até hoje as pessoas não entendem o que é web, né? A web morreu. Estamos entrando na era mobilidade, né? Onde todas as pessoas estão usando aplicativo e as pessoas ainda tentam criar aplicativos Windows na web. Então, são contextos que são simples de ser endereçados, são mindsets que a gente precisa desapegar. Uma palavra que eu gosto de usar muito, você vai escutar sempre: desapegar, desapega, tá? Não tenha ideia fixa num único ponto. O processo ele é evolutivo, ele cresce à medida que o negócio demanda e você precisa reposicionar a sua visão. Se tem processos que você está fazendo continuamente, repetindo muito esse processo, tem algo errado, né? Se você está demorando muito em uma situação, tem algo errado, né? Hoje, critérios de qualidade, performance, são decisivos para a continuidade de qualquer negócio. O consumidor, né, ele não é mais um usuário leigo, ele testa enormes quantidade de aplicativos, ele tem smartphone, ele sabe o que funciona e o que não funciona, ele conhece uma tela, né? E isso é um ponto de grande relevância. Então a gente precisa começar a se envolver mais dentro das nossas aplicações, dentro do nosso negócio e analisar esses pontos críticos do projeto. Com isso você monta um plano de ação para atacar, né? Ataque o retrabalho, que você vai ver que você vai aumentar a produtividade. Produtividade você só conquista com uma coisa: reuso, né? Se você cria um código simples, padronizável e escalável,
você consegue crescer isso facilmente com o seu time e dar continuidade no seu negócio, né? Eu gosto muito de refletir sobre isso, eu gosto muito de falar sobre software. Software é a minha vida, meu dia a dia, né? Então, eu gosto muito de trazer a experiência que eu convivo no dia a dia com os clientes para você, profissional de software, para você, empresário do segmento, para você que vive o dia a dia, que depende de alguma aplicação. Quem não depende hoje de software, né? Então essa é uma discussão que envolve todo mundo. Não envolve mais só o cara de TI, o cara que está trancado lá dentro do CPD, né? Vamos parar de gastar dinheiro com retrabalho, porque isso me tira do sério. Eu acredito que você já perdeu a paciência também, já ficou triste no seu projeto, de mostrar o seu esforço, né, se dedicar e no final do dia não ter nada pronto. Sabe aquela história que você, eu até chamo, vou até escrever uma coisa sobre isso, o remador solitário. Você rema, rema, rema e não chega no destino, né? Você navega no mar infinito de problemas, que cada ponto que você vai mexendo, isso vai resultando em uma série de outros problemas no ecossistema do software, né? E precisamos agir, precisamos pensar de uma forma mais ágil, mais simples, criar um conceito de conexão, né? Um conceito de inteligência, porque a gente tem que tomar atitude, né? Toda vez que você for executar uma operação, você tem que pensar, essa implementação, como é que ela pode ser mais simples? Como é que ela pode ser mais performática? São questionamentos muito básicos. Em vez de você ir no banco e trazer uma consulta que traz todo esse lago aqui que você está vendo, com todos os prédios, traga somente a porção de água necessária para o seu negócio. E se precisar de mais, você vai buscando mais e vai usando conforme a demanda, né? Não vai pensar em buscar todos os dados, todas as possibilidades, porque um dia você vai utilizar. Quando você precisar, você vai buscar. E a gente, inclusive, tem estratégias de apoio que tornam o processo mais eficiente, né? Como cache, como divisão. Então, você tem que pensar na projeção, de como você trabalha, tem que pensar nas possibilidades de erro que está tendo. E tem que pensar numa coisa simples. Outra pessoa tem que ter a capacidade de dar continuidade. Se essa continuidade está acontecendo com facilidade, significa que o teu índice de retrabalho vai cair, né? O teu risco vai reduzir. Porque se o processo é fácil, ele é fácil de ser testado, ele é fácil de ter continuidade e a gente consegue ter esse ciclo de evolução contínua, né? Vamos pensar nas nuvens, né? Vamos pensar com a cabeça aberta para que a gente consiga chegar em novos horizontes nos projetos. Vamos pegar um avião, dar uma volta ao mundo e você vai ver que os desafios que a gente tem no Brasil, eles são iguais em todos os lugares, eles fazem parte de um momento de maturidade, um momento de mudança. Você está chegando agora, aproveita se você está chegando agora e não absorva vícios do passado, né? O maior problema que nós temos e que nós enfrentamos hoje são vencer conceitos do passado. Então, joga fora os conceitos, tenta pensar em estratégias modernas. Hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem estratégias, pensamentos diferentes e você precisa estar aberto para pensar diferente. Só assim você vai conseguir romper essa barreira, né? E começar a pensar em software para o ambiente enterprise. Então a gente tem que pensar em enterprise, porque o universo de crescimento das aplicações, eles são enormes, né? A gente tem inúmeras possibilidades de crescimento. Hoje eu começo uma coisa tão pequenininha, simples, e é sempre assim, vai crescendo. E se você olhar todas as empresas da indústria de software nos últimos 15 a 20 anos cresceram assim, só que hoje está crescendo diferente, né? Você lança um projeto hoje em um ano e nos primeiros 6 meses ele pode ter um crescimento tão grande que, se a operação não for sustentável, ela não vai se manter, vai perder os clientes e vai vir um outro concorrente que vai tomar lugar. Eu digo muito isso também. O concorrente hoje, ele não está numa empresa ao lado, ele está na outra aba do navegador. Guarde essa frase porque é importante para você discutir na sua empresa também, né? Tem que entender que o concorrente está do lado e a um clique do mouse, a um toque numa tela touchscreen, né? Ou um Kinect da vida, eu vou lá e eu troco para um concorrente, beleza? Pensa assim, vamos produzir felicidade nos projetos de software. Acho que essa é a principal mensagem que eu quero para vocês.
E eu quero que vocês estejam incomodados junto comigo, porque isso me tira do sério e a gente tem que juntar energias para mudar e fazer diferente. E você vai entender o quanto é prazeroso trabalhar na área de software, o quanto de crescimento pessoal e profissional você também pode conquistar e o quanto de experiência inovadora você pode levar para a empresa que você trabalha também. Porque às vezes vocês estão aí num ciclo preso e faltando alguém que pensa um pouco diferente para poder colocar um freio, né, e trazer novas ideias para que as conquistas cheguem e a gente não perca a paciência nos projetos de software. Um forte abraço. Se você gostou desse bate-papo, lembra de curtir, né, clica aí em curtir, utilize os comentários para a gente trocar uma ideia depois desse bate-papo e lembre, se inscreva no canal. Participando do canal, eu vou estar sempre publicando vídeos, provocações, para a gente se divertir bastante falando de projetos de software. Um forte abraço!